Mensagem para a aparição do dia 25 de julho de 2018, recebida na cidade de Fátima, Portugal, transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente Irmã Lucia de Jesus. Título da mensagem: A revelação de Deus aos homens. A revelação de Deus aos homens, filhos meus, é eterna e começa quando o coração humano vai amadurecendo e despertando, mais do que em sabedoria, em humildade. A revelação de Deus aos homens acontece quando o coração é simples e reconhece a própria pequenez, não limitando a sabedoria e existência divina à sua compreensão e a tudo o que já foi revelado. A revelação de Deus aos homens não se detém, mas desde os patriarcas até os dias atuais, aprofunda-se e culmina somente na unidade plena do ser com Deus, no seu retorno à origem. O homem em si é a revelação de Deus. É o verdadeiro autoconhecimento que não é uma ciência humana, mas uma ciência espiritual e divina que os conduz à revelação do próprio Deus. Ao mesmo tempo, os seres humanos são as criaturas mais próximas e mais distantes de Deus. A presença divina em seu interior e a unidade que guarda como potencial silencioso em sua essência os faz próximos de Deus. Porém, filhos meus, a ignorância e a indiferença afastam os homens de si mesmos, do que verdadeiramente são, e, em consequência, os afastam de Deus e da verdade. A revelação de Deus aos homens acontece com o despertar da sede pela vida superior, com o descontentamento do espírito com tudo o que a vida na matéria lhe oferece, com o descontentamento do espírito com a sua própria expressão na vida. Quando o espírito se vê descontente consigo mesmo e com o mundo, move-se dentro dos seres para que este descontentamento espiritual impulsione a consciência a buscar a vida superior, a aprofundar o despertar e o autoconhecimento, que, em verdade, é o conhecimento de Deus em si. A revelação de Deus aos homens se aprofunda à medida que a consciência humana evolui, e aquilo que para os patriarcas era um sentir inexplicável e incompreensível de Deus, apenas uma experiência de Deus sem explicações, neste tempo pode se tornar uma revelação profunda e científica da existência humana e da existência de Deus. O Pai Criador é simples e, em sua simplicidade, guarda os seus mistérios. Mas a mente humana coloca barreira atrás de barreira para conhecer Deus, e poucos são os que aprofundam em sua presença. Este, filhos meus, é o tempo da revelação de Deus aos homens, porque está chegando um novo ciclo, culminante para a consciência humana. É chegado o tempo de a história se renovar. É chegado o tempo dos novos profetas, dos novos apóstolos, da renovação da santidade e da fé no coração humano. Porque assim como Deus despertou e levantou os profetas e povos de pura fé no passado, para preparar o nascimento e a chegada do seu Filho ao mundo, também hoje, filhos meus, levantará povos e nações, corações e espíritos, para que preparem novamente a chegada de Cristo ao mundo. O retorno do seu Senhor será definitivo e marcará o fim de um tempo, porque as últimas palavras das Escrituras se cumprirão, e o Evangelho que ele deixou no mundo se renovará pelas novas revelações que o Filho do Homem trará à terra. Sua palavra será vida e revelará ao mundo a verdade superior, para a qual muitos estiveram cegos,
apesar de que ela sempre esteve aqui. Antes da chegada de Cristo, assim como no passado, a revelação de Deus começará aos profetas do novo tempo, e o Evangelho universal de Cristo começará a ser escrito com a verdade que já está emergindo no coração dos homens. O Novo Testamento está se cumprindo ao mesmo tempo em que a revelação de Deus aos homens está se aprofundando, para que possam escrever as novas Escrituras, as leis que ditarão a nova vida. Abram os seus corações à revelação de Deus, porque tudo está sendo dito para despertar e preparar os corações e os espíritos dos homens para este novo e definitivo ciclo. Eu os amo e os abençoo. Sua Mãe Maria, Rosa da Paz.